Nas aulas passadas a gente viu esses 3 tempos verbais, ok? E cada um com sua singularidade, digamos assim. Por quê? Porque para cada um desses tempos verbais, não é isso? A gente vai usar eles com um sentido. Quando eu quiser falar sobre uma ação que aconteceu, né, em um tempo passado e que não volta mais, tá certo? Uma ação já concluída, finalizada, eu vou usar o simple past. Uma ação que que perdura, uma ação que aconteceu no passado, mas que perdura até o presente, eu vou usar o present perfect. Já uma ação que perdura, né, pelo presente, eu vou usar o present perfect continuo. Então, gente, o que eu quero mostrar para vocês hoje só é como a gente vai utilizar esses tempos verbais na forma afirmativa, negativa e interrogativa, ok? Então, para o simple past, a forma que a gente vai usar é a seguinte. A forma afirmativa, eu tenho que ter o sujeito, certo? Mais um verbo, desde que esse verbo esteja no passado, mais o complemento, ok? Então, essa daqui vai ser a fórmula para o simple past. Então, com ela, você não erra mais. Vejamos aqui uma frase. I não é o verbo no passado. Woke up early. Eu me acordei cedo, não é? Poderia colocar today, hoje, certo? Então aqui eu tenho o verbo woke, que ele está no passado, mas que esse verbozinho ele vai ficar na sua forma natural como wake up, certo? Aqui ele está no simple present, ou na sua forma natural, normal. Já aqui eu passei ele para o passado. Perceba que essa frase aqui é uma frase afirmativa. Se eu quiser fazer uma pergunta em cima dessa frase daqui, né, com referência a uma ação no passado, perguntando se a pessoa se acordou cedo, como ela vai ficar? Seguinte, só no simple past você vai trabalhar com o verbozinho do. Só que o do, ele está no presente. Eu quero ele no passado. Então, para trabalhar com o verbo do no passado, eu vou transformar ele para o verbo did. Se é uma frase interrogativa que eu estou querendo construir, então eu vou colocar o verbo did na frente. Depois eu coloco o sujeito. E em seguida eu vou colocar o verbo. Esse verbozinho aqui, ó, que está no passado, ele aqui vai ficar normal, tá certo? Como aqui, ó, no simple present, tá? Esse verbo, ele não vai mais, você não vai mais precisar colocar ele no passado. Você simplesmente vai colocar o verbo na sua forma normal, tá? Como se fosse no simple present, tá ok? Agora, eu não falo bem em simple present, porque se eu estiver falando simple present, você vai achar que quando eu tiver aqui o sujeito como uma das terceiras pessoas, eu vou ter que modificar ele, não é verdade? Mas pensamos ele na forma tipo infinitiva mesmo, a forma normal do verbo, tá ok? Então eu coloco o did na frente, o sujeito mais o verbo, não é? Mais o complemento. O complemento da frase. Então aqui está a fórmula que você vai utilizar para formar uma frase interrogativa. Vejamos essa mesma frase.
Eu só vou trocar aqui o sujeito, porque quando eu digo assim, eu me acordei cedo hoje, eu não vou fazer uma pergunta estúpida dessa para mim mesmo, né? Então eu posso fazer para outra pessoa, perguntando se ela se acordou cedo hoje, ok? Então aqui, ó, eu vou mudar o sujeito da frase you para, por exemplo, she. O did vai ficar na frente, tá vendo? Did she. O verbo não está no passado, eu vou querer um verbo aqui. Vai ser esse verbo daqui, ó, na sua forma normal. Wake up early. Ela se acordou cedo, ok? Então, essa daqui é a fórmula e a forma de você fazer. Perceba que tanto faz se eu tivesse aqui no lugar dessa terceira pessoa, que a gente considera como terceira pessoa, né, o Richiette, eu tivesse aqui um outro sujeito que fosse you. Então, essa frase ia ficar do mesmo jeito com uma dessas terceiras pessoas na frase. Wake up early. Tá certo? Então, não vai alterar. O verbo não vai alterar. Nós não estamos trabalhando com o simple present. Estamos trabalhando com o simple past. Ok? Já aqui, para fazer uma frase negativa, eu vou precisar do sujeito mais o verbo did, que ele tem que estar no passado, né? Porque estamos numa frase falando de algo no passado, mais o not, mais o verbo, certo? E o complemento da frase. Esse verbo também vai se comportar da mesma forma como se estivesse na frase interrogativa. Ele vai ficar na sua forma natural, normal, como se fosse no infinitivo, ok? Já o did not, uma coisa que eu quero falar para vocês, é que você tanto pode escrever o did not dessa forma, como você pode abreviar, colocando didn't, dessa forma aqui, ó. Tá certo? Então vejamos a mesma frase aí. Se eu quiser dizer que ela não se acordou cedo, então eu vou botar she didn't wake up early, ok? Então, ela não se acordou cedo. Veja como é simples. Nessa frase do Simple Present negativa, você só vai trabalhar com o didn't, tá? Repete o verbo normalmente. Você não vai ter nem aquele trabalho de verificar como é o passado do verbo wake up. Você simplesmente repete ele, tá? Se é uma frase interrogativa, se ligar de colocar o did na frente. E quando for uma frase afirmativa, você vai ter que saber trabalhar com os verbos no passado, os verbos regulares e os verbos irregulares, como a gente viu, não é verdade? Aí aqui, ó, a gente vai ver agora o present perfect, também nessas três formas, tá certo? Como é que vai ficar o present perfect, certo? Nessas três formas aí, afirmativa, interrogativa e negativa, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Present perfect. A gente no present perfect, tá certo? Temos que colocar sempre o sujeito, claro, vai vir na frase, mais o verbozinho have ou o verbo has, tá certo? Isso vai ter que sempre existir, mais o verbo no modo particípio e depois o complemento.
Eu uso esse VMP, tá, na minha nomenclatura, eu mesmo a coloco para facilitar o entendimento. Mas você não vai encontrar esse VMP em gramática nenhuma, tá certo? Então é uma forma de eu me expressar aqui com vocês para dizer que esse verbo aqui, segundo verbo, né? Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. Ele vai ter que estar no modo particípio, ok? Então vejamos essa mesma frase que a gente usou ali. I have. Não tem que estar no modo particípio. Então, o particípio, veja, wake up, present, né? Woke, passado, e no modo particípio, woken. A preposição, ela não se modifica. A gente a usa na frase, certo? Sem precisar alterar. Mais o complemento. I have woken up early. É importante, gente, o seguinte, esse complemento aqui é importante. É importante esse complemento na frase, porque, veja só, em comparação com esses dois tempos verbais aqui, tá? Perceba que eu digo I woke up early. Eu poderia colocar aqui, ó, hoje, tá certo? Seria um advérbio de tempo definido. Eu me acordei cedo hoje. Agora eu posso dizer I have woken up early today. Eu tenho me acordado cedo hoje? Não. Então fica até meio esquisito, porque você dizer que tem se acordado cedo hoje, então você passou o dia dormindo e se acordando, dormindo e se acordando. Então a gente precisa ver também, analisar, na hora de aplicar o have, né, mais o verbo no modo particípio, o perfect, certo? A questão também do complemento. Então veja que fica mais lógico eu dizer durante a semana do que hoje. Não é verdade? Então, digamos que eu tenho me acordado cedo desde o quê? Por exemplo, segunda-feira, e vamos supor que hoje seja sexta-feira ou sábado. Então, eu tenho me acordado cedo durante esses dias. Mas dizer que durante o dia eu tenho me acordado cedo, então tá até meio errado isso daí, né? Porque o dia só tem um momento de ser cedo que é recente, nas primeiras horas do dia, e não todos os dias. Então, perceba que quando eu uso o advérbio de tempo definido aqui, né, eu estou demarcando quando isso aconteceu, no passado, ok? E não no presente. Já quando eu digo que eu tenho estado me acordando cedo durante a semana, eu tenho me acordado cedo durante a semana até agora, até hoje. Suponhamos que eu tenha segunda-feira e hoje que eu estou falando aqui com a pessoa seria sexta-feira. Então eu vou dizer que durante essa semana eu tenho me acordado cedo. Perceba que a ação começa no passado e vem terminar até o momento da fala. Até hoje, até esse momento, eu tenho me acordado cedo durante a semana. Ok? Então essa daqui vai ser a formulazinha afirmativa e a fórmula interrogativa vai ser a seguinte para o present perfect. O verbo have na frente ou o verbo has, depende do sujeito, né? Vocês sabem disso. Depois o sujeito, depois o verbo no modo particípio, mais o complemento e o sinal de interrogação. Então aqui, ó, eu vou ter a fórmula do present perfect, certo? No modo interrogativo. Então veja que para uma frase como essa eu preciso pegar esse verbo, trazer para frente. O sujeito que está aqui no começo, ele vem para depois do verbo have,
e eu repito o restante da frase. Vamos ver? Has, vou mudar o sujeito de I e colocar she. Has she woken up early durante a semana? Ela tem se acordado cedo durante a semana? Ok? Já aqui, pessoal, nas frases negativas, eu vou ter o sujeito, certo? Mais o verbo have ou has com o not. Eu posso ter have not ou has not, mais o verbo no modo particípio mais o complemento, certo? Então veja como é facilzinho aqui. No caso dessa forma negativa, eu vou só colocar o not, né? Se você pegar a forma no modo afirmativo, você, para alterar, para deixar a forma negativa, você simplesmente vai colocar o not após o verbo have, beleza? Agora aqui, gente, a gente vai ver o Present Perfect Continuo, certo? Present Perfect Continuo. Certo? Então, muito semelhante vai ser com relação ao Present Perfect. A diferença é que no Present Perfect a gente tem mais um verbo, não é isso? Ó, 1, 2, 3, tá ok? Então, a forma do Present Perfect contínuo vai ser a seguinte: sujeito mais o verbo have ou o verbo has mais esse verbozinho aqui, ó, vai ser a razão para que possa existir esse tempo contínuo, ok? Sujeito, verbo have, o been, mais o verbo que termine com ing, certo? Então aqui eu posso usar a mesma frase. Se lá eu digo, ela tem se acordado cedo durante a semana, não é? Ou ela se acordou cedo durante a semana. Perceba que eu bloqueei essa ação no momento presente em que eu estou falando, né? Ela tem se acordado cedo durante a semana. Então, até esse momento, ela tem se acordado. Quando eu digo que ela tem estado, né, se acordando cedo durante as semanas, certo? Aí você já vê que é uma ação que ela se prolonga, vai além do presente. Ok? Então quer dizer que na outra semana ela pode continuar, no outro dia ela pode estar continuando, se acordando cedo. Então a frase ficaria assim, ó. She has been. Esse been vai ser sempre desse jeito, tá? Não vai se alterar também nada. Aí aqui, o verbo que eu vou usar, ó, ele não termina com eu vou transformar waking up early durante a semana. Veja que se eu colocar também, pessoal, durante a semana, perceba que eu estou falando, por exemplo, no Present Perfect, como disse a vocês, que fulana foi dormir e se acordou aqui, né? Foi dormir domingo, segunda-feira ela se acordou nesse horário, 7 horas, tá certo? Segunda-feira. Isso daqui é o tempo durante a semana, é o tempo da semana, tá certo? Hoje aqui no caso é
sexta. Então, durante essa semana, ela se acordou às 7. Então, she has woken up, né, early during the week, durante a semana, certo? Agora, se eu digo assim, ó, ela tem estado se acordando cedo durante a semana. Eu estou falando que, independente dessa semana, vai existir a outra semana e ela vai estar continuando se acordando nesse horário, cedo. Dá para entender? Então perceba que quando eu uso esse present continuo, não é? Eu quero dizer que a ação ela é interminável. Ela não termina no momento presente, ela não termina no momento em que eu falo. Ela perdura, tá ok? Então, como vocês podem ver, aqui eu vou ter a fórmula de uso para formar a frase na forma afirmativa e agora eu vou ter a frase na forma interrogativa, perguntando se ela ainda, por exemplo, está se acordando cedo durante as semanas ou durante os dias, né? Então aqui, ó, eu pego o verbozinho have, coloco na frente, pode ser, novamente falando para vocês, pode ser o verbo have ou pode ser o verbo has, tá certo? Mais sujeito, mais o verbo no modo particípio been, mais o verbo que termine com ing, tá certo? Verbo que tenha ing no seu final e a interrogação. Então a mesma frase aí você vai fazer o seguinte: coloca o verbo has na frente, coloca o she, não é isso? Que é o sujeito, o verbozinho been, tá? Mais o verbozinho com o ing. Working early. Nesse caso aqui, durante os dias, para ficar uma frase mais tipo coerente, né? Ela tem estado se acordando cedo durante os dias, during the days. É como se a gente dissesse assim, ela ainda está se acordando cedo durante os dias, né? Ainda está, porque não para, ela não parou essa atividade dela de estar se acordando cedo, ok? Vamos agora ver a frase negativa. A frase negativa, pessoal, é muito simples também, tá? Basta você fazer o quê? Colocar o sujeito na frente, mais o verbo have, o verbozinho have, ou has, mais o not. Pode ser have not ou has not, ok? Depois o been, mais o complemento. Bem simples isso daqui. Então vamos botar she has not been waking up. Certo? Eu quero aqui mostrar só uma coisa a vocês. Esse, como vocês sabem, dependendo do sujeito, aqui vai ser has ou vai ser have, não é isso? Se eu tiver o sujeito aqui, I, eu vou ter o verbo have not, ok? Para eu trabalhar esses dois verbos na forma contraída, o que é que eu preciso fazer, não é?
Então, eu posso trabalhar com o seguinte. Pego o verbo have, junto o N de not, apóstrofo e o T. Se for has not, eu vou pegar o verbozinho has, o N de not, apóstrofo e o T. É como se esse apóstrofo, esse apóstrofo ele vai comer o Ozinho de not, tá certo? E vai deixar essa forma contraída. Has not ou have not. A gente encontra na maioria das vezes em texto dessa forma aqui, ok? Então, gente, como a gente viu, queria mostrar para vocês apenas nessa aula essas 3 formas, não é isso? Com relação aos 3 tempos verbais, tá? A forma afirmativa, a forma interrogativa e a forma negativa com relação a esses 3 tempos verbais. Foi o que ficou faltando para a gente. Agora eu quero um detalhe aqui que mostra para vocês, que é o seguinte. Nesse tempo aqui, ó, quando eu digo eu tenho me acordado cedo, né, durante a semana, eu não sei se vocês estão lembrados daqueles advérbios de tempo, como always, né? Always. Eu tenho também aquele advérbio never, certo? Ever, quer dizer já ou alguma vez, certo? O already. Esses advérbios de frequência, certo? Eles podem vir dentro dessas frases, tanto interrogativa como a afirmativa, né? Mas só que eles vão ter que vir em um posicionamento dentro delas. Então vejamos essa frase always aqui, tá? I, perceba que eu tenho o sujeito, o verbo have, I have, aí agora, né, a gente vai entrar com o advérbio de frequência. Always, tá? Eu tenho sempre. Aí agora aqui, eu tenho sempre me acordado. Vou usar o verbo no modo particípio, no modo perfect. I have always woken up early. Então perceba que eu uso o advérbio de frequência entre o verbo have e o verbo no particípio, no modo perfect, ok? Tanto qualquer um desses verbos que já foi apresentado para vocês como advérbios de frequência ou de tempo, a gente quando quiser trabalhar ele, que geralmente vem nessas frases no present perfect, a gente vai usar ele entre esses 2 verbos, ok? Nunca antes, nunca depois do verbo no modo perfect, tá? Ou nunca lá atrás, no final. Eles vão sempre, geralmente, vir entre o verbo have e o verbo perfect, no modo perfect, ok? Então, lembre-se bem desse detalhe, porque quando cair questões a respeito disso, eles vão perguntar de que forma mais adequada esses advérbios, né, podem vir na frase, de forma correta. Qual o posicionamento deles? Eu estou falando desses advérbios de frequência, ok? Os advérbios de tempo, como today, tomorrow, yesterday, eles podem vir o quê? No começo ou no fim, tá certo? Lembre-se, nunca, independente também de advérbios de frequência de tempo, eles nunca vão vir, digamos assim, após esses verbos principais, tá certo? Nunca vão vir depois desses verbos principais, com um complemento depois. Geralmente,
se eles vierem após esse verbo, eles vão ser considerados como um complemento final de frase. Mas se vier um complemento aqui após eles, é recomendável que coloque o advérbio de tempo no final, ou de frequência, tá certo?